O programa Os Especialistas em Condomínio, um programa para esclarecer dúvidas e contribuir com vários dados à gestão e convivência nos condomínios residenciais e comerciais. Os Especialistas em Condomínio é apresentado por Dr. Alexandre Sobral, advogado e especialista em condomínios. Engenheiro Leonardo Medina, especialista em engenharia condominial. Professor Sérgio Andrade, especialista em gestão condominial. Os Especialistas em Condomínio vai começar agora. Boa tarde a todos, boa tarde, é um prazer estarmos de volta, os especialistas em condomínio. Estamos aqui hoje junto com o Dr. Alexandre Sobral, eu, Sérgio Andrade, gestor condominial, o nosso engenheiro Leonardo Medina e o nosso advogado, amigo Dr. Alexandre Sobral. Nós hoje estamos aqui, na nossa live para falarmos de um tema muito importante, amigo Leonardo Medina, que vai poder esclarecer uma série de pontos com relação ao período de chuva. Boa tarde, amigo Leonardo. Boa tarde, está me ouvindo? Boa tarde. Ótimo. Então estamos aqui de volta no nosso programa, os especialistas em condomínio, e hoje vamos tratar de um assunto que é muito importante, que a gente deixa para depois ou só lembra quando ocorre os problemas, Não vamos tratar hoje do coronavírus. Esse assunto não está esgotado, mas muita gente está falando sobre isso. Então, não vamos aqui tratar sobre o coronavírus, mas o nosso viés hoje, o nosso tema hoje é com relação à manutenção no condomínios. As chuvas torrenciais que assolam o nosso estado e a nossa capital e as consequências advindas disso. Que consequências são essas? A gente só percebe quando ocorre, Então esse é o momento da gente verificar a questão das infiltrações que ocorrem no condomínio, dos vazamentos, do esgotamento pluvial, ou seja, como é que estão os ralos, estão estupidos, um trabalho de pente fino que é feito diariamente a partir do momento que você tem uma grande quantidade de água. Por quê? Porque nesse momento você consegue perceber, você consegue verificar o que há de errado no condomínio, o que há de errado na estrutura, nas lajes, nos vazamentos que são decorrentes da água. Então, aí você consegue verificar e percebe quanto tem que corrigir. Não é isso, Leonardo? Nos fale um pouco sobre essa questão, essa condição. Bom, gente, mais uma vez, é um prazer. É um prazer estar aqui com vocês aqui nessa live, substituindo um pouco nosso programa semanal, na Rádio Metrópole. Então, a gente está fazendo essa live sempre nesse mesmo dia, nesse mesmo horário, para que a gente permaneça sempre com vocês. Agradecer aí, Sérgio, mais uma vez, por estarmos juntos aí, muito obrigado. Agradecer também ao nosso amigo Alexandre Sobral, que também está aqui na retaguarda nos escutando. E é isso. O momento de chuvas, ele é muito complicado, principalmente aqui na nossa cidade. A gente tem períodos, de interstícios de sol e de chuva, e o que acontece? Geralmente, as pessoas só vão se lembrar de fazer manutenções preventivas quando as chuvas chegam e começam a mostrar os problemas, Então, isso é muito importante, ter essa consciência que as manutenções preventivas, as mínimas que elas sejam executadas periodicamente. Eu vou dar um exemplo aqui bem fácil, de entendimento para todo mundo. A questão da limpeza das calhas, dos telhados. Isso é importantíssimo, porque com o tempo as sujeiras elas vão sendo impregnadas
folhas vão caindo, e aquilo vai formando lá um lixo que, quando começa a chover, esse lixo que já fica seco por causa do sol, né? Ele com a chuva, ele faz um torrão, e aí, ao descer pela tubulação de água pluvial, ele entope. Ele entope. E aí o que acontece? Na maioria das vezes, essa água transborda pela calha. E aí, transbordando pela calha, ela vai entrar debaixo do telhado, porque o telhado ele joga na calha. Tá aqui, a calha está aqui e o telhado está aqui. Então, quando essa água transborda, a água passa por aqui, ó. Ela passa por aqui e cai na laje. E essa laje aqui, geralmente, ela não é impermeabilizada. Por quê? Porque se eu tenho um telhado, eu não preciso impermeabilizar aqui embaixo. Então, a calha, quando transborda, a água passa por aqui e cai dentro da laje. E aí começam os problemas nos apartamentos. Aí você vai ver que no apartamento, no quarto da suíte do último andar, começa a aparecer infiltração. Aí, aquela correria, mas não tem uma tubulação em cima, o que é isso? Aí quando vai ver, é exatamente esse problema, né, atuando junto os apartamentos do último andar. Então, esse é um exemplo fácil, prático, aí, que é o corriqueiro que acontece sempre. Perfeito, Léo. Uma coisa importante para a gente até chamar a atenção é que é o seguinte, né? Na chuva é um problema e é uma oportunidade. É um problema porque você descobre que o que você gastou de manutenção não foi suficiente para eliminar os vazamentos e infiltrações. Principalmente quando você recebe o prédio novo, que, entre aspas, deveria estar perfeito e não está, né? Encontra muito resto de obra dentro dos ralos, que esqueceram lá dentro, o resto de cimento que está lá no ralo e você não vê, né? Aquilo que você não vê, você esquece. E é o momento do seu supervisor, do seu cabo de turma, pegar uma pranchetazinha e ir registrando tudo que ele vai encontrar de não conformidade, né? Ou seja, quando você observa na quadra, por exemplo, o ralo, que ele não dá escoamento para a água, começa a empoçar água no ralo e começa a formar, né, muita água ali. Quando você verifica que o esgotamento sanitário também está com problema, né, em relação ao excesso de água, é necessário fazer uma análise geral. Ou seja, aí quando você vê fissuras na parede, nas colunas, principalmente você falou muito dos apartamentos do último andar, é o que sofrem mais, justamente porque não foi feito um tratamento de uma manta adequada lá em cima, né, na laje, infiltrações que ocorrem da laje para a caixa d'água, a caixa superior, né, e aí você percebe que a água muda de cor, porque a corrosão decorrente da estrutura, da tampa em si, que é de metal, e por dentro está toda corroída. Você deve ter vivenciado muitas situações como essa, não é, Léo? Não, isso aí a gente vivencia diariamente. Isso aí é o corriqueiro do nosso escritório de engenharia, que a gente vê isso diariamente. E uma coisa que, assim, que nos assusta, né, e por acaso a gente está passando por essa situação nesse momento, de um condomínio horizontal, a gente está fazendo um trabalho nesse condomínio horizontal, e me assusta, né, que, por exemplo, um condomínio recém-entregue, a gente encontre empoçamentos justamente nos passeios, né, encontre empoçamento nas áreas comuns, que a gente encontre empoçamento na drenagem, ou seja, na boca de lobo. Você tem ali, às vezes, empoçamento que a água não passa, né, na canaleta ali da boca que vai para água na boca de lobo. Você encontra empoçamentos ali que a água não passa. Então, isso é muito preocupante. E ainda mais que a gente vê uma outra situação, que são caixas de passagem de instalação elétrica. Exatamente. Que ficam inundadas. Isso não é uma alternativa.
Isso não é só uma prerrogativa para condomínios horizontais, não. Tanto horizontal quanto vertical a gente encontra isso. Eu estou citando o exemplo do, do condomínio horizontal, porque é uma coisa que a gente está atuando agora, nesse momento de chuva. Então, quando a gente abre as caixas, a gente toma susto, né? Porque os fios, os cabos, eles estão mergulhados em água. Tudo bem que esses cabos sejam blindados, mas não é para receber água, né? Então, assim, a gente não sabe se existe um rompimento desse cabo, esse cabo que está blindado, se existe um rompimento nessa blindagem dele e que ali possa estar passando, né, a corrente. E a pessoa meter a mão lá, tomar um choque. Então, assim, a gente se depara com esse tipo de situação. Então, é por isso que eu gosto muito, eu particularmente, gosto muito de fazer inspeção, de inspecionar em dia de chuva. Né? Eu coloco minha capa de chuva, né? Coloco meu chapéu e vou debaixo de chuva olhar tudo, porque é no momento de chuva que a gente encontra os problemas que nos dias de sol ensolarados, lindos, maravilhosos, que a gente não encontra. Então a gente tem costume de encontrar muita coisa assim. Olha, o Geovânio colocou aqui que trabalha na construção civil, na parte de instalações e sempre cobra a proteção do produto acabado, justamente para evitar esses eventuais problemas de entupimentos. É verdade, Giovanni. Muito obrigado pela participação. Veja, quando você falou que é uma oportunidade de fazer inspeção, né? E realmente é preciso que os síndicos, né, treinem o seu pessoal para registrar o que há de errado nesse momento. Porque nem sempre, por exemplo, o Leonardo vai estar lá para olhar, mas ele tem que saber o que ocorreu. E o que ocorreu não vai estar registrado pelas câmaras. As câmaras não são tão detalhadas, ou seja, o grau de possibilidade de verificar um vazamento não vai ser amparado pelas câmaras. Mas se você tiver uma equipe que possa fazer inspeção de cima a baixo, das garagens, né, das paredes, né, principalmente dos ralos que ficam no play quando ele é vertical e que começa a vazar para as garagens, né, então você verificar que de repente é problema de rejunte, né, o rejunte foi mal feito, ou já está ressecado, ou já venceu o prazo de vida útil do rejunte, você esquece que ele tem que ser trocado. Muitos síndicos esquecem que todo rejuntamento que é feito no play é para a vida toda. Não é isso, Léo? Na verdade, infelizmente, né, alguns gestores, por ausência de conhecimento, eles acham que os materiais são eternos, né? O próprio concreto é eterno, né? Os materiais de plástico, os materiais metálicos, os rejuntes, como você falou, né? Os silicones que são colocados, o pessoal acha que isso aí é para a vida inteira, é eterno isso. Não é. Cada material tem seu desempenho e tem o seu prazo de validade. Não é isso? Então, o que acontece? Isso tem que ser observado. Então, uma coisa interessante que você falou aí, Sérgio, uma coisa que a gente está até desenvolvendo, e você tocou nesse assunto e veio agora na minha cabeça, me lembrou isso. Uma coisa que a gente vem desenvolvendo agora, nós estamos agora proporcionando treinamento para os condomínios, justamente para os encarregados e os seus funcionários, de modo geral, de como a gente ensinar eles a olharem, como olharem para o prédio, estarem sempre olhando para o prédio, né, percebendo as coisas. Então a gente está com esse treinamento, e foi bem interessante você tocar nesse assunto, porque é um trabalho bem interessante isso. E dentro desse treinamento que a gente dá, a gente fala sobre essas questões, né, exatamente que os materiais não são eternos, a gente precisa olhar isso. E de fato Então, eu tenho um caso interessante, você está falando agora, eu me lembrei. Então, um fato interessante aqui na Zona Sul, aqui do lado da 13 aqui, na 13, praticamente é 13 de julho, nós estamos com um prédio novo, com um condomínio novo que eu falo tem 2 anos de entregue. Existe um problema sério de refluxo da maré. É uma coisa impressionante. Uma coisa impressionante, é de se tomar susto. Eu estive lá e eu recebi os vídeos dos moradores, né, do síndico. É uma coisa impressionante, da água ficar na canela. Nossa. A água fica na canela, porque a maré enche e você pega uma chuva torrencial, como tem acontecido aqui em Aracaju,
O que acontece? A garagem fica impraticável as pessoas acessarem a garagem, porque a água na canela. É mais de um palmo de água. Então fica praticamente inacessível você acessar a garagem do térreo. Quem tem a garagem superior, tudo bem. Mas quem tem os carros na garagem do térreo, juntamente com a portaria do prédio e a portaria onde fica, de fato, o porteiro, ficam impraticáveis, ninguém consegue ter acesso. Mas por que isso? Por quê? Porque isso é uma forma de a gente enxergar isso sujeito que é um erro construtivo. Entendeu? Isso foi um erro construtivo, porque todo mundo sabe que aquela região é uma região de maré alta. Né? Todo mundo sabe disso. Nós temos fotos históricas da década de 60 aqui em Aracaju, que é tudo alagado. Então a gente vê que é um condomínio onde o IPTU é caríssimo, cada apartamento na faixa de mais de R$ 1.200.000, e você passando por uma situação dessa. Entendeu? Então, assim, é muito complicado. Então, por isso que tem que ter atenção nessas questões e até cobrar das autoridades, de quem for de direito, né, você cobrar isso, né, da prefeitura, cobrar da construtora, essas situações. Né? Mas, no modo geral, de qualquer forma, tem que ter esse olho diário, entendeu, Sérgio? No dia a dia tem que estar percebendo essas coisas. É importante. Olha, o Giovanni colocou mais uma situação aqui. Agora também cabe ao condomínio dar continuidade da limpeza preventiva, segundo justamente essas orientações. É isso mesmo, Giovanni. E eu digo mais, veja, nós temos que olhar o problema também como uma oportunidade, certo? Se você olhar o problema como uma oportunidade, você com certeza vai, além de resolver o problema, você vai evitar outros. Nesse período de chuva, esse treinamento que o Léo está colocando aí é essencial para dar uma visão, dar um outro olhar para o seu pessoal, o supervisor, o zelador, quem quer que seja. Então, o que a gente sugere que nesse período de chuva, ocorreu chuva torrencial, ocorreu. Todo mundo vai para o seu apartamento, os moradores. Inclusive o síndico vai para o seu apartamento. Normalmente ele não desce. Né? O pessoal que se vira lá embaixo. Ok. Mas se o pessoal tiver capacidade treinado, as equipes vão se estruturar para fazer uma inspeção em todo o prédio para verificar onde é que está ocorrendo algum problema. Porque só com a chuva é que a gente consegue perceber se há vazamentos, se há alguma infiltração, se há algum entupimento, né, da parte do esgotamento. Né? Então, só nesse período é possível ver se o condomínio está sadio, ou seja, sadio de receber as águas pluviais e descartá-la, né, para a natureza de uma forma geral. Também é importante observar o seguinte: aqueles condomínios que não têm água de reuso, não têm essa possibilidade, é interessante começar a pensar, né, em montar uma estrutura para aproveitar essa água pluvial, que essa água vai servir inclusive para a molhação das plantas, a lavagem das garagens, né, a lavagem da frente do condomínio. Ou seja, você vai economizar em termos de consumo de água, não vai haver mais aquele rateio que há sempre em muitos condomínios, né? Então, é uma oportunidade de você ver, poxa, se eu tivesse um tanque enorme aqui, que eu pudesse fazer uma estrutura para receber essa água que cai na estrutura do prédio e eu possa armazená-la, né? Ter essa água aí para, no período que não tenha chuva, e eu me permitir fazer lavagens, uma série de coisas, eu vou ter uma economia muito grande. E a gente sabe que a gente passa por momentos, tem momentos no decorrer do ano, em que falta água. Água, né? Há uma escassez muito grande. Nós estamos tendo uma quantidade enorme agora, mas vai ter período que vai faltar. E a maior parte do ano, você não tem essa água. Você não tem essa água. Então, nesse período agora, por isso que nós estamos fazendo essa live hoje, nós estamos concentrados em pensar o seguinte: vamos oportunizar o que fazer, né? Seria passo a passo. Quais são, por isso que eu vou fazer uma pergunta a você, Léo, quais são os caminhos, ou quais são os passos que você, como especialista nessa área, nos recomenda para aproveitar esse momento de chuva no condomínio? Certo. Eu antes de responder, Sérgio, eu quero falar aqui com o Giovanni,
que foi meu ex-aluno, é um prazer tê-lo aqui com a gente aqui no programa, a Vânia, Eno, MS Auditoria, e mais a Manuela, que estava aqui presente também, que foi minha menor aprendiz, e trabalhou comigo lá na Vale. É um prazer ter aqui com ela. Arnaldo, que é síndico, Danilo, Brenda, Lincoln, e por aí vai. O Giovanni aqui, o Sérgio, ele fez uma pergunta aqui, eu gostaria de responder, para depois passar para a sua pergunta aqui. Eu estou tendo dificuldade aqui de voltar aqui, peraí. Que ele fala sobre que ele trabalha na construção civil, na parte de instalações, ele sempre cobra a proteção do produto acabado, justamente para evitar esses eventuais problemas de crescimento. Legal. E ele fala também que o condomínio tem que dar continuidade na manutenção da limpeza, isso mesmo. E aí ele me pergunta o que fazer... Peraí, que agora complicou aqui, peraí. O que fazer para evitar que as caixas... que aparece e some aqui. Peraí, vamos lá. O que fazer para evitar que as caixas... Isso. Se o próprio solo não faz esse escoamento. O que acontece? Primeiro, as caixas elas têm que ter impermeabilização. Elas têm que ser impermeabilizadas. Justamente, principalmente para a questão da água vir de fora para dentro. Ela tem que ser impermeabilizada para isso. E na maioria das vezes a gente não vê essa situação. Segundo, essas caixas têm que ser fechadas de forma hermética, que a água da chuva não entre nela. Isso é importante. Então, a construtora ela tem que tomar essas devidas ações para evitar essa entrada de água. Eu sei que às vezes quer economizar, mas é uma economia que vai dar problema lá na frente, né? Então, esse é o meu ponto de vista com relação a essas questões, tá? Voltando à sua pergunta aí, Sérgio, você perguntando aí um rol, né, de que deve ser feito nesse momento de chuva, né? Ou o que antecede a chuva, é isso, né, Sérgio? Na verdade, o que eu quero saber é o seguinte, olha, qual a orientação que você vai dar para a gente no sentido de oportunizar esse momento de chuva, né? Quais são os pontos que têm que ser observados para depois tomar as providências? O que é mais importante observar? Então, a gente começando pelo térreo, é importante, né, o olhar, primeiro, para a drenagem do prédio na parte do térreo. É importante verificar isso. Verificar onde estão ocorrendo os empoçamentos. Né? Por exemplo, se está tendo refluxo do ralo, é importante ver isso, porque às vezes essa questão do refluxo do ralo possa ser que a caixa esteja entupida, a tubulação esteja entupida, o ralo não está dando vazão. Então é importante ter essa visão de você chegar na parte do térreo e olhar isso, né? Você enxergar isso, verificar se a água da chuva está entrando para dentro da portaria, porque às vezes a portaria, as portas da portaria às vezes não estão bem vedadas e a água passa, principalmente se for um local onde você tem a chuva de vento. Eu quero lembrar a vocês que a água, qualquer esquadria, ela é feita para vedar a passagem de vento e água. Se isso está ocorrendo de forma inadequada, incorreta, né? Então, principalmente isso nas portarias que eu vejo muito esse problema, como também nas áreas comuns. Às vezes você tem lá um local que você vai sair da parte abrigada do prédio para acessar a parte aberta do prédio, aí você tem, às vezes, aquela chuva de vento que vai jogando a água, inclusive, até para a área onde tem um elevador. Eu já vi casos aqui, aqui em frente ao Shopping Jardins, que a chuva de vento jogava água para dentro da caixa do elevador. A água vinha fazendo caminho, ia fazendo caminho com o vento, e chegava no local onde ela caía para dentro da caixa do elevador. Então isso tem que ser observado, isso, né? Tem que ter atenção.
subir e descer escadas do prédio para ver se não existe nenhum vazamento, nenhuma infiltração. Às vezes, né, isso é uma coisa interessante, porque às vezes pouco se fala na questão das patologias das instalações, né? Então, a gente tem a questão da instalação do tubo de queda de água pluvial. O que acontece isso? Isso é uma patologia muito constante isso, tá? O que acontece? As construtoras ou projetistas não especificam ou não compram a tubulação correta para a descida de água pluvial. A tubulação de descida de água pluvial, ela é uma tubulação que a parede dela, a parede da tubulação, ela é mais espessa. Ela tem que ser mais espessa. Então, às vezes, o pessoal pega um tubo de PVC comum aí e utilizam para a queda da água pluvial. E o que acontece? Vai ter problema. Porque a pressão que é exercida dentro do tubo, né, ele cria um vórtice, que a gente chama, ele faz isso na boca aqui do tubo. Você tem a calha aqui em cima, a água cai aqui dentro da calha e aqui faz um vórtice. Esse vórtice faz uma sucção. Ele suga o tubo. Se a parede do tubo não for espessa, de acordo com como tem que ser, esse tubo estoura dentro da parede. Ou então, ele desloca, né, a questão do tubo com a bolsa do tubo. Então, aquele encaixe de um tubo com o outro, ele afrouxa ali e a água começa a passar por fora. Pelo volume de água, pela pressão, a água começa a transbordar para fora do encaixe do tubo e começa a molhar as paredes. Então, por isso que é interessante olhar, andar pelo prédio, subir e descer para ver se existe incidência de paredes molhadas, né? Principalmente no local onde passa a tubulação de água pluvial. Isso é muito importante, né? E no telhado, exatamente isso, né? É verificar a questão das calhas, a questão dos telhados, se os telhados estão bem assentados e aparafusados. O que acontece? Às vezes o pessoal das companhias de telefonia ou de TV a cabo sobem ao prédio sozinhos, pisam nas telhas, quebram as telhas, jogam as telhas, e essas telhas às vezes ficam soltas lá, tudo quebrado, rachadas. Aí a água da chuva passa, percola por elas e vai cair na laje. Essa laje está impermeabilizada. Aí a água começa a passar pela laje e vai atingir os apartamentos de baixo. Então, por isso que é sempre interessante estar sempre olhando a telha, para ver se elas estão todas aparafusadas, não tem uma telha quebrada, deslocada. Isso é muito importante. A questão também que não tem muito a ver com chuva, com a água em si, mas tem a ver com os ventos que a chuva traz, né? Ou o vento que traz a chuva. Eu não sou meteorológico, mas pode ser uma dessas duas situações. O que acontece? As antenas de televisão estão presas lá em cima no telhado. É importante que se veja a questão se elas estão oxidadas, se os parafusos dela não estão oxidados. Isso é muito importante, porque numa ventania, isso se rompe. Numa ventania, isso é projetado para fora do prédio. Ele sai lá de cima do telhado e é jogado para fora. Isso pode atingir as pessoas embaixo no passeio público ou então na área interna do prédio, né? E uma outra coisa importantíssima, né, dentro dessa mesma linha, é a verificação do sistema do para-raio, o sistema SPDA, né, que é a questão de verificar a parte física dele, se não tem nenhum rompimento do cabo, das presilhas, se a luz lá no mar está funcionando. Isso tudo é muito importante, né, ser observado. Então, você veja a quantidade de coisa que o encarregado, os funcionários do prédio, o síndico, tem que estar observando constantemente isso. É muita coisa. Então, por isso... Eu até acrescentaria também, Léo, a questão da contaminação da água que é recebida pela DESO, pela Companhia de Água, por qualquer tipo de vazamento que ocorra decorrente de chuva, ou seja, se tiver uma infiltração na laje, né? Observar como é que está o estado da água, como é que ela está. E a tampa de proteção da caixa d'água, a tampa superior, né? Então essa tampa superior, ela tem que ser verificada, como você mesmo disse, a questão da oxidação. Porque as tampas, elas são metálicas, né?
São pintadas, mas são metálicas. E quando você abre essa tampa, você se surpreende, porque dentro está toda oxidada. Por dentro, ela está toda oxidada, porque não houve um tratamento desse metal, dessa tampa, para que isso não ocorra. E se houver vazamento, esse gotejamento da tampa, se houver vazamento, então esse gotejamento o óxido de ferro decorrente da tampa vai contaminando a água que nós usamos para tomar banho, por exemplo, né, para consumir em casa. Então é uma oportunidade de você verificar tudo isso. Quando não há chuva, quando estamos no período do sol, ninguém vê nada disso, porque não ocorre nada, né? Então é por isso da live de hoje que é preciso estar atento para essas questões, porque no momento da chuva é o momento da gente verificar o que há de errado no condomínio. E, como acontece em muitos condomínios esquecem porque não tem um plano de manutenção. Não tem procedimentos de manutenção para que possa ser verificado isso, né? É aquela manutenção corretiva. Quebrou, vamos trocar. Quebrou, vamos consertar. E muitas vezes o condomínio está sem condição financeira para isso, porque não se preparou e quando ocorre o problema, e aí não tem recurso para poder fazer essa manutenção. Então a manutenção corretiva é a pior manutenção que existe, porque você pode não ter a condição de fazer, né? E não fazer de maneira adequada. Não é isso, Léo? E a manutenção corretiva é a mais cara, né? É mais caro. Ela é a mais cara. E o que acontece? Pegando esse caso da tubulação de água pluvial, quando esse tubo estourou dentro da parede, isso estourou de madrugada, por volta de umas 2h30 da manhã, os moradores achavam que o prédio estava desabando. Ia cair o prédio. Porque a tubulação estourou dentro da parede, na coluna dentro do banheiro. Tinha uma coluna que, na verdade, imitava uma coluna, não um pilar, mas só que era uma caixa onde passava as tubulações por ali. E uma delas era água pluvial. Isso estourou dentro dos banheiros e começou a vazar água dentro dos banheiros. As pessoas perderam os móveis planejados, os quartos de alguns apartamentos ficaram encharcados, perderam os armários também, né, o guarda-roupa também planejado. Ou seja, foram 5 ou 6 andares que tiveram essa intercorrência desse problema. Porque estourou no andar de cima e esse negócio foi passando para os andares de baixo, a água torrencial da chuva foi jorrando para dentro desse shaft e foi inundando tudo, ou seja, os 5 ou 6 apartamentos abaixo desse estouro sofreram com esse problema, entendeu? Então, eu quero dar um abraço para o nosso amigo Adailson. Obrigado, Adailson, por essa presença, essa ilustre presença. Você é um cara aí antenado na parte da área condominial. Muito obrigado pela sua presença, sempre nos prestigiando, nos brindando aí com o seu conhecimento, com a sua inteligência da área condominial. Muito obrigado, Adailson. Tem uma pergunta aí, tem uma pergunta aí, Léo, desculpa interromper, de Manuela. A Manuela está perguntando o seguinte: existe a possibilidade de infiltração no teto e parede do apartamento térreo por conta dessas interferências que ocorrem no telhado? Tem. Inclusive eu vi uma situação dessa, onde nós atuamos, que foi num condomínio no bairro da Jabutiana, onde essa água ela escorria de cima, lá de cima, e vinha atingir o último apartamento, o apartamento do térreo. Esse apartamento do térreo ficava sob o pelotis, ou seja, embaixo do apartamento do térreo ficava parte da garagem, as pessoas estacionavam o carro ali embaixo. E o que acontece? Isso vem escorrendo. E é uma situação muito ruim isso, porque até você encontrar onde está o problema, é difícil, né? É importante, por isso que principalmente, e começar a investigar todo esse processo. Só lembrando aí, o condomínio horizontal que eu falei, eu ontem fui debaixo de chuva para lá. É pena que quando eu cheguei lá, a chuva já estava passando.
mas eu consegui captar várias imagens de situações que não são as mais corretas, né? Então, por isso que eu falo, caiu chuva, vamos para debaixo da chuva, vamos olhar isso. Inclusive, lá no meu Instagram, Sérgio, só para fazer Sim. aqui uma observação aqui no meu Instagram, tem lá alguns vídeos que eu fiz de 2 anos atrás, mais ou menos, eu debaixo de chuva, verificando os problemas de um condomínio. Eu já tive em condomínios, o Sérgio, 11h30 da noite, meia-noite, uma chuva, para poder enxergar aquilo que eu tinha já suspeitado. Então, é isso, a gente precisa fazer isso, entendeu? A gente precisa ir para a chuva. E a mesma coisa com os encarregados, os funcionários que trabalham no prédio, eles têm que ir para a chuva, olhar, não pode ficar escondendo da chuva, né? Esperando a chuva passar, não, tem que ir para a chuva para poder olhar os problemas, né? Quero agradecer também novamente a presença da doutora Andréia, muito obrigado. André, Nos aqui a Érica. com a sua presença aí, muito obrigado, a gente se sente muito prestigiado, a gente se sente muito honrado, com a Érica também. A Daílson, já falei também, a gente se sente muito honrado e prestigiado com a presença dele aí, do nosso grande informante condominial. E a todos que estão participando aí, a gente se sente muito honrado com a presença de vocês, tá? A gente faz esse trabalho aqui às quintas-feiras, né, dentro do nosso programa de rádio, só que nesse momento da pandemia nós estamos fazendo através de live, a gente faz esse programa com muito amor, com muito carinho, porque a gente se dedica a essa área condominial, a gente se dedica, né, aos nossos amigos síndicos para ajudar eles a poder fazer uma administração melhor no dia a dia dos seus condomínios. Muito bem, Léo, é isso mesmo. Nós estamos sempre alinhados, né, para que a gente possa trazer coisas positivas para os nossos ouvintes. Então vamos lá. É preciso então que a gente tenha uma equipe preparada, como você disse bem, você faz esse trabalho de preparar a equipe, né, para poder registrar tudo que acontece no período de chuva, né? A grande parte dos condomínios e os síndicos, né, por extensão, não tem essa condição, não tem esse preparo, não tem esse olhar, né? Que é um olhar muito importante, porque a gente sabe que o representante do síndico é o zelador, é o supervisor que está ali, atento. Ele tem que estar preparado, como síndico, ele tem que estar preparado para registrar esses momentos de não conformidades dentro do condomínio, de vazamentos, de problemas, para que possa se antecipar e fazer uma manutenção adequada, né? Como é que é feito? Me explique para a gente como é que você faz esse treinamento, de que forma ele ocorre, como é que você faz, você vai no condomínio, já tem gente interessada aí que queria, né, uma orientação sobre isso. Diga aí, Léo. Então, o que acontece? A gente faz um treinamento presencial, junto com os funcionários, até com o próprio síndico. É importante que o síndico participe, né, porque ele precisa também entender dessas situações. A gente faz um curso, um treinamento rápido, em torno de 2 horas, 2h30, para justamente a gente mostrar para eles como tem que ser feito esse olhar no dia a dia dos condomínios. Porque eu fico muito preocupado, a gente tem visto muitas situações que a gente se preocupa. Por quê? Porque como os funcionários do prédio, como síndico, não têm o conhecimento da área, então às vezes ele passa pelo perigo, ele passa pelo lobo mau, e o lobo mau está com a boca aberta ali esperando morder ele. E ele não tem essa sensação desse risco, ele não tem a sensação do perigo, porque ele não entende, ele não conhece, ele não vê. Para ele é um perigo invisível. É como se fosse Deus me livre guarde, um coronavírus, que ninguém enxerga, mas ele chega e atinge a gente. Então, o que acontece? Então, a gente mostra para eles exatamente quais são os possíveis problemas que eles podem encontrar dentro dos seus condomínios, o que eles têm que estar observando constantemente, né? Por exemplo, um exemplo bem prático disso, o Sérgio, é a questão das lajes, né? Tem alguns modelos estruturais que a gente chama de laje elaborada, e ao redor do pilar tem um capitel, ou seja, tem uma laje ao redor do capitel que ela ressalta a laje em si.
Então aquilo ali tem que estar sempre olhando aquilo ali, porque qualquer problema que dê ali, a impressão que vai dar é que o pilar vai furar e vai sair pela laje por cima. É o que a gente chama de efeito de punção. Então são situações que a gente sempre pede para olhar. Eu, pelo menos, quando eu vou fazer meus trabalhos nos condomínios, eu sempre alerto esse tipo de situação quando a gente vê esse tipo de estrutura. Porque isso é muito importante ser observado. Às vezes acontece qualquer problema e pode ser que o pilar fure a laje. Então, em determinadas situações, a gente pede para ser observado isso. Ou seja, a gente também tem que conhecer um pouco melhor o modelo estrutural do prédio. Pode ser um prédio de alvenaria estrutural. Aí os olhares já são outros. Entendeu, Sérgio? Então a gente tem que entender primeiro qual é o modelo estrutural daquele empreendimento. E aí a gente monta esse treinamento personalizado para o condomínio em si, para que a gente possa orientar. E a gente vai falando de tudo, da parte de civil, da parte das estruturas, da parte de alvenarias, da parte das instalações hidráulicas, um pouco das instalações elétricas, né? E dos sistemas, no modo geral. Né, o comportamento desses funcionários diante aos problemas, como é que eles vão ter que reagir a isso, como é que eles vão ter que fazer isso. Então a gente vai informando para eles, né, montando esse encaminhamento, né, de como que eles vão ter que reagir e agir no momento certo, e aí eles se tornam mais seguros, né, no seu dia a dia de trabalho. Né? Pronto, eu vou fazer uma proposta para você, Léo, aproveitando tudo isso. Nós estamos nesse momento do Covid-19, que a gente não sabe quando é que é possível juntar pessoas para dar treinamento, né? Então o desafio que eu faço para você é que a gente prepare, né? Você prepare uma videoaula, né, sobre isso, com a apresentação de slide, etc. E a gente, eu vou falar com o pessoal da associação, que a gente é responsável aqui, do bairro Jardim, para que a gente possa fazer um treinamento, um vídeo, né, através do YouTube, uma coisa assim, e cada um faz as suas inscrições, né, tem o custo, né, esse custo é rateado e todo mundo pode assistir, né, em seu condomínio, na verdade. Uma aula sobre isso. Por quê? Porque temos que aproveitar esse momento da chuva. É o momento em que vai ser colocado em prática essa expressão, né? Também é um momento que não é possível juntar as pessoas para propiciar um treinamento, que as pessoas, em razão dessa situação, não é aconselhável. Mas é possível dar um treinamento para que cada um, em seu condomínio, possa, através de um telão, possa dar uma olhada, possa assistir sem nenhum problema. Eu acho que se cada condomínio, né, participar de alguma forma, né, para viabilizar isso, é possível que a gente possa contribuir, né? O Léo está na instrução, é possível que possa contribuir. Então esse é um desafio que a gente, né, coloca aí para você, para que a gente possa divulgar isso e formalizar. Tem uma pergunta aqui, ó, da Érica. Com chuvas intensas, formou-se bolhas de água dentro do meu quarto. Percebi uma fissura enorme da parte externa. Após 5 anos, recorro a quem? Veja, antes de você responder, Léo, até falar para a Érica, é o seguinte: isso é uma característica, se salvo engano, de rejuntamento mal feito. Porque o que acontece? Muitas vezes você tem o prédio com pastilhas, né? Todo revestido em pastilhas. Só que aquela pastilha, se você não cuidar do rejunte dela, não vai servir para muita coisa. Porque a água passa através do rejunte, se estiver ressecado, e entra dentro do apartamento. Não é isso, Léo? Exatamente. Então, antes de responder a Érica, eu quero primeiro agradecer aí a você, o Sérgio, pelo convite. Fico muito honrado aí pelo convite. Vai ser um imenso prazer poder fazer esse trabalho aí junto com a associação de vocês. Agradeço aí, vamos trabalhar junto em cima disso. Também quero deixar aqui um abraço para aqueles colegas que entraram agora. O Kleber, lá de Belo Horizonte. O Kleber também é um colega engenheiro que atua também lá em Belo Horizonte. Muito obrigado pela sua presença. É um profissional, um grande profissional de muitos anos de experiência aí. Muito obrigado pela sua presença. Eu estou tentando abrir aqui para ver os outros nomes.
eu estou conseguindo, eu bato aqui, mas não estou conseguindo abrir aqui para olhar os outros nomes. Mas os outros que entraram também se sintam honrados aí. A gente se sente muito privilegiado com a presença de vocês, tá? Desculpa eu não estar conseguindo ver o nome de vocês aí. Mas aqueles que entraram agora, meus parabéns, muito obrigado. E para a gente é um grande privilégio também. Respondendo a pergunta da Érica, a questão é a seguinte: as fachadas, no modo geral, dos prédios, elas não foram feitas para passar água. Pelo contrário, as fachadas, elas são feitas para proteger, né, as pessoas que moram no seu interior. Então, eu estou vendo aqui que ela considerou, está me dizendo aqui, que é alvenaria estrutural, né, sem pastilhas, apenas textura. Então, o que acontece, Érica? Existe a norma de manutenção predial, que ela diz que a partir do momento que o prédio é entregue ao primeiro gestor condominial, ao primeiro síndico, tem que se fazer o plano de manutenção predial preventivo através de um engenheiro ou de uma empresa capacitada e habilitada. Tá? Então não pode ser qualquer um que vai fazer, tem que ser um engenheiro ou arquiteto fazendo isso, que seja capacitado e habilitado. E o que acontece? A norma coloca uma coisa interessante. Ela especificamente em fachada, ela fala que a cada 3 anos as fachadas têm que ser hidrojateadas, para justamente a gente fazer a limpeza da fachada, identificar onde estão as fissuras e fazer as correções, para justamente evitar a passagem das águas de chuva. Então isso tem que acontecer a cada 3 anos. E pelo visto, você me falou, seu prédio tem 5 anos, eu não sei se isso aconteceu em algum momento, mas deveria ter acontecido já no momento que ele completasse os 3 anos, teria que passar por essa situação. O que acontece? Se isso hoje está acontecendo com essas chuvas, infelizmente, o síndico ele vai ter que atuar para que essa fachada fique estanque. Então, ele vai ter que contratar serviços, né, de empresas também capacitadas e habilitadas que faça a parede ficar estanque, a fachada ficar estanque. Esse serviço não é de dentro para fora, é de fora para dentro. Então, qualquer coisa que forem fazer no seu apartamento hoje, nesse momento, é apenas um paliativo, porque a estanqueidade é dada de fora para dentro, não ao contrário. E você me falou também que está com uma rachadura, né? Uma fissura. Eu estou tentando aqui encontrar aqui, onde você colocou isso. Talvez aqui. Formou-se bolhas de água no apartamento, percebi uma fissura enorme na parte externa. Pois é, aí tem que observar essa fissura. Tem que saber qual é a abertura de calibre dela, para verificar se por norma essas fissuras, essas aberturas, elas estão condizentes ou não estão, se é aceitável, se são aceitáveis ou se não são aceitáveis, se ela está ainda no processo de formação ou não. Ou seja, são muitas situações que têm que ser observadas. Então, aproveitando esse ensejo, eu vejo muitas empresas de engenharia que vão logo calafetar essas fissuras sem antes saber se essas fissuras elas estão em movimento ou não. Às vezes a fissura está em movimento, eles consertam ela volta a abrir novamente. Então, o que acontece? A gente tem que atuar na causa e não no efeito. Isso é importante, tem que atuar na causa e não no efeito. As pessoas, as empresas, atuam no efeito. Havia uma rachadura, vamos calafetar ela, vamos formatar ela. Sim, mas ela está ativa ou passiva? Isso tem que ser observado, porque se estiver ativa, ele pode comatar 50 vezes a fissura e 53 ela vai abrir. Então, essa situação que tem que ser observada. Não é qualquer empresa que tem a capacidade e habilidade que está fazendo esses trabalhos. Entendeu? Então, o síndico, Érica, ele vai ter que atuar de forma rápida, depois que acabar essa questão aí da pandemia. Talvez isso seja até um serviço essencial. Dentro do decreto aí, Sérgio, acho que talvez seja até um serviço essencial, porque a água não pode passar para dentro do apartamento, né? Perfeito, perfeito. E eu complemento até informando o seguinte: nós temos os grandes problemas de infiltração ocorrem nos apartamentos do último andar, em razão da laje, se não houver uma impermeabilização da laje, uma manta, etc. Né? O segundo momento são as fachadas, né? As fachadas e laterais, os apartamentos que têm fachada com pastilha ou sem pastilha, se não tiver
uma proteção corrente, se a construtora não fez o papel dela, vai ocorrer a infiltração, né? Da garagem. A garagem ocorre quando você, por exemplo, o play, né, não tem um rejunte com prazo vencido, né, ou seja, está com alguma dificuldade, não se fez a troca, e aí no período de chuva começa a infiltrar e cair água na garagem. Aí o que é que muitos fazem? Caiu o gesso, porque está tendo um vazamento. Vamos corrigir o gesso e está tudo certo. Esquece que o problema continua lá em cima, né? Então tem que verificar a origem primeiro, para depois corrigir a parte inferior. Porque se eu corrijo a parte inferior, o gesso vai cair novamente. É o que acontece, por exemplo, dentro de um apartamento, no banheiro, na suíte, de um apartamento em relação a outro. Quando há um vazamento em cima, o primeiro reflexo, como toda a tubulação está embaixo da laje, né, é no apartamento de baixo. Você tem que quebrar o gesso todo para corrigir o problema, né? E não simplesmente trocar o gesso e está tudo certo, né? Você tem que ver isso. Aí é o profissional, é o técnico que vai fazer esse acompanhamento. Mas eu acho oportuno, né, Léo, voltando ali, você desenvolver esse treinamento, né, para a gente colocar esse treinamento para todo mundo ter acesso, a maior parte das pessoas possível, né? Estabelece aí um custo para que você possa viabilizar isso, que é essencial para todos que querem ter um cuidado com o condomínio. Todos os síndicos precisam disso, né? Muitas vezes o síndico não tem conhecimento nenhum, zero, e aí você não sabe quem recorrer. E não adianta, gente, é uma coisa importante que eu vou falar aqui. Jogar tudo para a construtora, né, que tem a responsabilidade, que dá a garantia, é o correto. Só que quando é que ela vai fazer isso? Não vai fazer. A grande maioria não vai fazer. E já vi situações de que a construtora faz e faz mal feito. Então, se vai fazer, tem que fazer bem feito. E tem que ter acompanhamento, fiscalização, para ver o trabalho que está sendo feito. Porque ela já não vai fazer de boa vontade, né? Se a construtora se negar, você pode fazer e mandar a despesa para a construtora. Se ela se negar a pagar, você entra judicialmente e ela vai ter que pagar, ficar com isso. Mas o mais importante para o condomínio é que o trabalho seja bem feito. Bem feito, porque você faz uma vez e não tem mais dor de cabeça com isso. E é um período crítico, é um período que nós temos que ter toda a atenção para a estrutura do prédio, né, para todas as diversas áreas que nós temos que cuidar, né, o síndico tem que ver tudo isso. É um trabalho que não é embelezamento, porque os moradores nem têm conhecimento disso. Eles vão procurar o síndico quando tem uma infiltração no apartamento dele. Mas se não tiver nada no apartamento dele, ele não está preocupado se houve um vazamento da garagem, ele nem viu. Na verdade, ele nem passou lá. Então é uma preocupação que existe de fato. A Érica aqui está dizendo, não houve a responsabilidade dessa correção quando eu preciso colocar a responsabilidade dessa correção para o condomínio. Érica, depende do que está no contrato, na garantia que a construtora te deu. Porque a garantia cobre diversas áreas, não é isso, Léo? Você tem a estrutural, você tem piso, né? Responda aí pra gente. Mas no caso dela aqui, obrigado, Jaqueline, pelas palavras carinhosas. Eu já socorri Jaqueline no tempo que ela era síndica no condomínio dela. Obrigado. Tem o pessoal do PEC, Peritos em Campo, muito obrigado. Fiz recentemente uma live com eles, muito obrigado. Engenheiros fantásticos, garotada nova muito boa. Tem um Translitero, não sei se é isso, muito obrigado. Lucas também, uma opção de gente aqui. Beleza, deixa eu responder aqui, para a gente não perder o tempo, nós só temos 7 minutos aí, Sérgio. Exatamente, eu ia falar para você agora. Érica, o que acontece? Tem que se observar. A norma ela tem força de lei, tá? A norma técnica da ABNT, qualquer norma tem força de lei. Então, o que acontece?
A norma, desde 1999, que ela pede que a cada período se faça as manutenções preventivas. E a norma mais atualizada, ela fala exatamente isso, que a cada 3 anos tem que se ter esse tipo de trabalho nas fachadas. Ou seja, se não tiver tido esse trabalho na fachada, tem que tomar atenção do síndico, e o síndico ele pode ser responsabilizado sim. Porque, como norma tem força de lei, ele precisa fazer isso. Tá? Ele precisa fazer isso. Agora, o mais importante disso tudo é uma assessoria técnica junto ao condomínio, para que o profissional capacitado e habilitado possa entender o que está acontecendo no prédio, para poder orientar de que forma tem que fazer as coisas, para que na hora de fazer as contratações, os serviços, fazer as contratações de forma consciente. Só fazendo um parênteses aqui, Sérgio, uma coisa muito importante, tá? Sim. Muita gente faz contratação de serviço de pintura de fachada e coloca só isso, pintura de fachada. E se esquece de colocar que nesse serviço tem que fazer também a fachada ficar estanque. Não é só pintura. Tem que se passar outros produtos químicos para tornar a fachada estanque. E a maioria dos condomínios, dos síndicos, não conhecem esse tipo de situação, acha que pintar é só pintar, é só passar o pincel, né, ou passar lá na fachada, pintou e removeu. Não é isso. Por isso que tem que ser feito um estudo antes para poder saber de fato e de direito o que tem que ser feito. Léo, eu quero informar que nós temos pouquíssimos minutos, né, para finalizar, mas antes agradecer a todos que estiveram presentes e que participaram junto conosco nessa live, né, e que a gente pretende trazer outros temas também importantes. É um compromisso nosso agora com o Léo fazer esse vídeo, né, esse treinamento para passar para todos aí. Vamos ver de que forma a gente pode fazer isso, né? Para que todo mundo tenha o conhecimento necessário para fazer essas inspeções no período de chuva. Agradecer aqui a presença de Alexandre, que não entrou na nossa live, mas está aí sempre atento, né, nos ajudando, como sempre, o grande amigo Alexandre. E deixo você as últimas palavras para a gente poder finalizar essa live. Faltam 4 minutos. Bom, primeiro agradecer a todos que participaram, né? Novamente enfatizar que a presença de vocês nos honra muito, né? Esse nosso trabalho que a gente faz. Isso é muito importante, a gente torna a falar que a gente faz isso tudo por amor e por carinho, né? A gente tem amor pelo que faz, a gente se preocupa com a parte condominial, com os síndicos, né? A gente está aqui sempre para poder dar uma ajuda muito grande a vocês síndicos e aos próprios funcionários do condomínio. Também vamos nos presentear com a presença deles aqui, também vai ser uma honra muito grande para a gente tê-los aqui, né, supervisores e funcionários em modo geral. Então a gente faz isso tudo para vocês, tá? Com muito amor e carinho, porque a gente ama o que a gente faz. E, Sérgio, agradecer aí pela oportunidade que você está me dando aí da gente desenvolver esse trabalho junto com a como é que é o nome? Esqueci, a associação, né? A associação, quero agradecer esse trabalho. Né? Agradecer a presença do nosso ilustríssimo amigo, nosso irmão Alexandre Sobral, está aí prestigiando também o nosso encontro aqui, e lembrando que nós vamos estar sempre nos revezando, né? Uma hora sou eu falando, uma outra hora é ele que está falando, porque infelizmente o Instagram não dá essa oportunidade para a gente, nesse momento de ficarem 3 aqui assistindo, falando, né? Então a gente vai estar sempre revezando. Muito obrigado aí a todos, obrigado aí o Mesquita que entrou agora. E é isso, eu finalizo aqui, estando tudo justo e perfeito, eu finalizo. Especialistas em condomínio, que retornará na próxima quinta-feira às 10. É só procurar no Instagram, gente, que nós estamos lá e a gente responde também as perguntas de vocês. Um grande abraço, um beijo para todos aí. Você ouviu o programa Os Especialistas em Condomínio, que retornará na próxima quinta-feira às 17 horas com novos temas para discutir, esclarecer e contribuir com todos. Obrigado pelo